Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos, boa noite. Então, hoje nós vamos fazer mais um encontro quinzenal que é falar um pouquinho sobre um tema de grande importância que é a parte física do ultrassom. Nós sabemos que a parte de física do ultrassom não é um tema que agrada a muitos, mas sabemos da importância de compreender alguns mecanismos físicos na formação da imagem. Então, obviamente, para que a gente possa fazer um ecocardiograma com excelência, nós não precisamos ser físicos para isso, mas precisamos ter alguns conceitos que são importantes no entendimento da formação da imagem. Outra coisa que a física do ultrassom nos ajuda muito é entender como eu ajusto a imagem, como eu melhoro o meu Doppler, como eu otimizo a qualidade da imagem. E tudo isso será feito a partir de comandos do Doppler e de comandos da imagem bidimensional. Mas lembrem, toda vez que se faz uma revisão sobre física, nós precisamos fazer com que essa revisão seja passo a passo. Então, nós vamos, como sempre, bater um papo sobre alguns conceitos e vamos devagarzinho entrando em conceitos mais complicados, mais complexos, mas sempre com o intuito de que essa aula de revisão consiga definir e consiga retirar todas as dúvidas que podem existir em relação a esse tema de hoje. Vejam, é muito importante nós lembrarmos que o ultrassom é um fenômeno natural, utilizado para orientar o sentido de localização, tanto por golfinhos, por baleias e, mais conhecido de todos, também pelos morcegos. Nós sabemos que o homem também utiliza esse mecanismo para método diagnóstico. É o que nós chamamos de ecocardiograma ou a utilização de um feixe de ultrassom na identificação de órgãos estudados através de transdutores, utilizando o que nós chamamos de efeito piezoelétrico. Outra coisa importante é nós lembrarmos que, em 1793, o famoso naturalista Lázaro Spallanzani conseguiu determinar que os morcegos não se guiavam pela visão, ou seja, os morcegos emitem gritos agudos, inaudíveis aos seres humanos, e eles captam o eco direcionando o seu voo, fazendo com que ele possa, dessa maneira, se desviar dos obstáculos que estão à frente. Outra coisa importante é nós lembrarmos, isso sempre cai em prova, é que as ondas sonoras, elas são vibrações mecânicas. E essas vibrações mecânicas são transmitidas em um meio. E esse meio ele se deforma sob a ação de uma força externa e retoma a sua forma e posição quando essa força cessa. Então, a partir do momento que o meu equipamento de ultrassom está conectado na tomada, ou seja, a corrente elétrica estimula os cristais piezoelétricos e esses cristais piezoelétricos estimulados vão gerar o chamado feixe de ultrassom, que vamos entender mais à frente ou relembrar como é formado o meu feixe de ultrassom. Vejam, quando as ondas sonoras estimulam o aparelho auditivo em frequência adequada, é produzido o sentido de audição. Então, nós sabemos que, dependendo da frequência estimulada, nós podemos ouvir ou não. Existe um limite da audição humana. Abaixo do limite de audição humana, nós vamos chamar de infrassom. Acima do limite de audição humana, nós vamos chamar ultrassom. Então, dependendo da frequência que você estimula, a gente pode ou não ouvir esse, entre aspas, som. Essas ondas exigem um meio de transmissão. Observem, o feixe de ultrassom ele não se propaga no vácuo. E é importante que todos relembrem que o feixe de ultrassom não emite partículas. O que nós sabemos é que a base desse feixe de ultrassom
quando se propaga, é apenas a transferência de energia. Ou seja, o meu transdutor emite um feixe de ultrassom e quando esse feixe vai encontrando interfaces durante o seu trajeto, essa energia vai sendo transferida para o meio. Então, nós sabemos que transdutores com frequência muito alta, eles perdem energia mais rapidamente. E essa perda de energia tem um nome. Quem lembra o nome da perda da energia a partir do momento que ele ultrapassa várias interfaces? Isso nós chamamos de atenuação. Então, a atenuação é o mecanismo onde a energia ultrassônica vai se perdendo respeitando as regras e as leis de reflexão e refração. Vejam também que é importante nós lembrarmos que cada ciclo por segundo ele representa 1 Hz. E essa unidade conhecida como Hertz, ela homenageia, o físico Heinrich Rudolf Hertz. Lembrem, pode-se dizer que o ultrassom possui ondas com frequência acima de 20 kHz. E lembrando, para diagnóstico médico, nós geralmente utilizamos transdutores com frequências de 1 a 20 MHz. Vejam, o ultrassom obedece, como eu falei anteriormente, às leis de reflexão e refração, podendo ser refletido por objetos relativamente pequenos, até mesmo objetos com um comprimento de onda. Então vejam, a partir do momento que o meu feixe de ultrassom é emitido e ele vai encontrando interfaces, ele vai atenuando a sua energia e eu vou perdendo energia ultrassônica. Por isso que para que eu possa estudar uma estrutura muito distante do transdutor, eu preciso que a frequência do transdutor seja baixa, para que o meu comprimento de onda seja grande e eu consiga ter uma quantidade maior de energia para que essa energia consiga chegar até a estrutura que está distante em relação ao transdutor. Porém, quando nós conseguimos uma maior profundidade de feixe, nós perdemos a qualidade da imagem. Então, quanto mais profundo eu chego, menor será a qualidade da imagem. Então, essa qualidade da imagem nós vamos chamar de resolução. A resolução é a capacidade que uma ferramenta diagnóstica tem de diferenciar um ponto do outro, seja um ponto em cima do outro, seja um ponto ao lado do outro, ou até mesmo quando esses pontos estão em diferentes posições do ponto de vista tridimensional. Então, a resolução é a capacidade discriminativa. Então, vejam, não adianta eu ter um feixe de ultrassom muito poderoso e nós não tivermos qualidade da imagem. Nós precisamos de qualidade da imagem para que eu possa diferenciar uma válvula aórtica de uma válvula pulmonar, diferenciar uma vegetação aderida a uma válvula mitral, não achando que apenas é uma válvula mitral espessada. Então, veja, nós precisamos penetrar, mas precisamos penetrar com qualidade discriminativa. Por isso é que eu preciso utilizar um transdutor com uma frequência X que me garanta uma boa penetração e uma boa resolução. As sondas com frequências altas penetram pouco, mas a qualidade da imagem é muito superior. As sondas com frequência alta, elas têm uma alta resolução lateral. E lembrando, quando nós utilizamos sondas com frequências altas, nós também aumentamos a capacidade discriminativa de quem está em cima do outro. Ou seja, quando nós aumentamos a frequência do transdutor, nós melhoramos tanto a resolução lateral como também a resolução axial. Vejam, nós sabemos que é muito importante lembrar que a audição humana ela só consegue escutar som entre 20 Hz e 20.000 Hz. Reparem que nós utilizamos para fazer exame de coração sondas entre 2 milhões e 4 milhões de Hz.
ou seja, muito acima da capacidade de se ouvir esse feixe emitido. Outra coisa importante é que nós precisamos lembrar que uma vez o cristal piezoelétrico estimulado, esse cristal piezoelétrico cria o seu feixe de ultrassom e esse feixe de ultrassom é emitido em direção ao órgão de estudo. Alguém lembra o nome desse efeito? Ou seja, o feixe sendo direcionado até o órgão de estudo, qual é o nome desse efeito? Quem lembra? Isso, Carlos, é o efeito piezoelétrico indireto. Por que ele é chamado indireto, Carlos? Porque até o momento ele não cria nenhum tipo de imagem. Nós sabemos que o ecocardiograma é a criação de imagem após o feixe de ultrassom bater ou insonar no tecido e o retorno dele ao transdutor vai gerar agora a imagem no nosso transdutor. Então, a energia mecânica se transforma em energia elétrica e depois a energia elétrica se volta na formação de energia mecânica. Então é dessa maneira que nós vamos criar a nossa imagem ultrassonográfica. Então, aquele efeito que vai do transdutor até o órgão de estudo é chamado efeito piezoelétrico indireto. E aquele efeito que vem agora em forma de eco do tecido de volta ao transdutor, esse efeito que vai realmente criar a imagem no monitor do equipamento de ecocardiograma é o chamado efeito piezoelétrico direto. Então, isso é muito importante nós lembrarmos. Se nós não tivermos um transdutor, se ele não estiver ativado, se nós não tivermos o efeito piezoelétrico indireto, nós não poderemos ter a imagem criada no monitor do nosso equipamento. Outra coisa importante é lembrar que o ultrassom ele é mal transmitido através do meio gasoso. E ocorre um fenômeno muito importante que é a chamada atenuação. Lembrem que quando eu coloco qualquer meio ao lado do gás, principalmente o gás pulmonar, o ar, nós sabemos que a impedância acústica do ar é muito baixa. Então, quando eu comparo qualquer meio com o gás ou com o ar, eu quase que só olho para aquele segundo meio. Ou seja, o ar não cria interface acústica com ninguém. Então, rapidamente, existe um desgaste da energia ultrassônica. Por isso que o ar e o osso são meios que atrapalham demais a realização do ecocardiograma. Porque tanto um meio de baixa impedância quanto um meio de alta impedância podem prejudicar a identificação da interface. Lembrem que não é quando eu estou realizando o meu eco, Lia, eu não estou vendo a parede do VD, eu não estou vendo a válvula mitral, eu estou identificando na tela a interface entre uma estrutura e a outra. Por isso que, a partir da válvula mitral instalar, Lotep, é necessário que eu tenha as interfaces para que essa interface seja registrada no nosso monitor. Então, o ar e o osso são estruturas que atrapalham demais na formação da imagem. Mas vejam, quando nós encontramos na direção do nosso feixe de ultrassom, quando nós encontramos um osso, na verdade, essa reflexão desse osso é total. Ou seja, a gente consegue identificar o osso, mas nada que está posterior a ele é conseguido ver na nossa tela. Por que isso? Porque existe uma reflexão total do osso. Eu olho maravilhosamente a costela na tela do nosso equipamento, mas tudo que está posterior a ela a gente não consegue visualizar mais, porque houve uma reflexão de 100% do feixe. Dessa maneira, qual o efeito físico não aconteceu quando eu tenho a chamada atenuação total? Qual foi o efeito físico que não aconteceu? Quem lembra? Vejam, eu tenho uma reflexão de 100%. Qual efeito eu não tive? Se eu não consigo ver nada para baixo, cuidado, Carlos, dispersão não é a mesma coisa que refração, ok? Perfeito? Então eu tenho que refletir
e tenho que refratar, ok? Perfeito isso? Então, é preciso que haja reflexão e haja refração. Então, o meu feixe de ultrassom, quando ele vai acontecer na primeira interface, ele vai gerando novas imagens. Vi isso, Carlos? Quando eu encontro o osso, esse osso, ele reflete 100%, não acontecendo o que nós chamamos de refração. E essa refração, como não acontece, eu não consigo visualizar nada que está posterior a essa região de alta densidade acústica. Ok isso? E lembrem, é importante lembrar que todas as vezes que a gente tem frequências mais altas, nós temos atenuações maiores. Ok isso? Outra coisa importante, à medida que uma onda de ultrassom se propaga através de um meio, as partículas do meio vibram em paralelo à linha de propagação, produzindo o que nós chamamos de ondas longitudinais. E essas ondas longitudinais vão ser apresentadas apenas do ponto de vista didático numa onda com um ciclo positivo, que vamos chamar de onda de compressão, e um ciclo negativo, que vamos chamar de onda de rarefação. Então, dessa maneira, eu consigo identificar o conceito de ciclo. O ciclo nada mais é do que a soma de uma onda de compressão com uma onda de rarefação. Quanto maior o número de ciclos por segundo, maior a frequência do transdutor. Vejam, as intensidades de reflexão, refração e atenuação vão depender das propriedades acústicas dos vários meios através do qual esse feixe de ultrassom vai se deslocando de maneira longitudinal. Então vejam que muitas vezes estruturas mais superficiais podem apresentar reflexões e refrações maiores ou menores do que a próxima interface que vem, a partir do que o feixe de ultrassom vai se deslocando em direção aos tecidos mais profundos. Então vejam, não é porque alguém próximo atenua mais que o outro vai atenuar menos. Tudo vai depender das características acústicas de cada uma dos meios que vão formar as interfaces. Vejam, observem com muito cuidado esse conceito, a chamada piezoeletricidade. O que é a piezoeletricidade? É a transformação de energia elétrica em energia mecânica. E também depois volta ao contrário, ou seja, agora a energia mecânica se transforma em energia elétrica. Os cristais piezoelétricos são interconectados eletronicamente por meio de eletrodos para transmitir corrente elétrica para o cristal, registrando posteriormente a voltagem gerada pelos sinais de retorno. Observem, isso é muito importante para a prova. O pulso de ultrassom gerado pelo cristal é bastante curto, com uma duração geralmente de 1 a 6 milissegundos, aproximadamente 2 comprimentos de onda. E lembrando, isso vai fazer com que nós tenhamos uma melhor resolução axial. Então vejam, a partir do momento que nós modificamos o tempo do pulso, nós podemos ter uma melhor qualidade ou pior qualidade. Nós sabemos que quando eu tenho um pulso longo, existem características específicas desse pulso. Quando eu tenho um pulso curto, existem características específicas de um pulso curto que nós vamos ver mais à frente quando falarmos de largura de banda. Mas vejam, esse pulso de ultrassom ele é muito importante principalmente quando nós falarmos sobre a resolução axial. Mas olha que interessante, a espessura de cada material piezoelétrico é que determina a frequência do transdutor. O material de amortecimento auxilia a controlar o tempo de estimulação do cristal, diminuindo assim o comprimento de pulso. Então vejam, a partir do momento que eu consigo amortecer
a estimulação do cristal, isso faz com que o meu pulso apresente um comprimento menor. E nós sabemos que se o meu pulso tem um comprimento menor, eu consigo descrever ou identificar pontos que estão colocados um em cima do outro, cada ponto caindo em cima de um ciclo. Então, quando nós identificamos que o comprimento de pulso é pequeno, nós temos uma boa característica na identificação de estruturas que estão, entre aspas, uma em cima da outra, ou seja, se apresentando em resolução axial, que é a resolução mais importante e mais fidedigna da ecocardiografia. Vejam, uma resposta excessiva de sonorização alonga o pulso ultrassônico. Então, anotem isso. Toda vez que o comprimento de pulso é longo, nós perdemos a resolução, principalmente axial. A partir do momento que o meu comprimento de pulso cai, ou seja, quando eu consigo amortecer a estimulação elétrica do cristal, esse comprimento de pulso pequeno vai gerar uma melhor qualidade discriminativa, principalmente do ponto de vista axial. Vejam, a fim de minimizar esse problema, o material, como eu falei, de amortecimento reduz o comprimento de pulso e proporciona a absorção de energia emitida lateralmente e para trás, dessa forma permitindo maior resolução dos pontos que nós queremos estudar. Observem, após a emissão do feixe de ultrassom, e nós vamos falar um pouquinho depois sobre esse feixe, o transdutor entra em modo de recepção, também conhecida como modo de espera. Reparem, o meu transdutor emitiu esse feixe e enquanto esse feixe não retornar ao transdutor, nós não podemos emitir o novo feixe. Esse período onde o meu transdutor não emite o novo feixe, nós chamamos de tempo morto. Então, quando o tempo morto é pequeno, significa que ele demorou menos para que eu possa emitir um próximo pulso. Então, vejam, quanto maior o número de pulsos que eu emito, isso vai variar a capacidade discriminativa e vai melhorar a qualidade da nossa imagem. Vejam, ao receberem a onda sonora refletida, os cristais produzem um impulso elétrico, culminando agora com a formação da imagem. Então, observem, é o efeito piezoelétrico direto que gera a imagem no nosso monitor. Mas é importante que o feixe de ultrassom emitido, ou seja, o efeito piezoelétrico indireto, seja de maneira adequadamente trabalhada para que eu possa ter um eco favorável na sua interpretação. Vejam, é muito importante que para a prova e para o nosso dia a dia, a gente tenha muito cuidado com o comando do equipamento de eco chamado depth, ou profundidade. Muitos ecocardiografistas trabalham o seu exame de ecocardiograma e não ajustam a profundidade durante o seu exame. Observem, a partir do momento que você faz o estudo de uma estrutura muito profunda, eu preciso aumentar a profundidade para que eu possa estudar algo que está muito distal. Mas vejam, a partir do momento que o Paulo e o Carlos estão estudando o septo interventricular, ele precisa que na imagem apareça a válvula mitral e apareça o ato esquerdo. O que vocês acham? Não, né, Carlos? Não há necessidade. Então, o tempo todo, nós sabemos a etapa do nosso exame. Cada etapa ela deve ser individualizada. Então, a partir do momento que eu estou estudando agora a contratilidade, a partir do corte longitudinal do septo anterior, eu posso diminuir a profundidade para que eu possa melhorar a capacidade de processamento. A partir do momento que você processa demais, ele faz com que você perca a capacidade discriminativa. Então, quanto menor o ângulo de setor, quanto menor os pontos a serem estudados, maior a capacidade eu tenho de identificar uma movimentação ou até mesmo o aspecto característico do tecido.
Carlos está falando, se a necessidade de detalhar uma estrutura reduz a profundidade e a angulação para discriminar a estrutura. Perfeito. É isso, Carlos, que nós temos que fazer. Nós temos que estar o tempo todo ajustando a nossa profundidade e o nosso ângulo de setor para que a gente possa estudar aquela estrutura com a melhor resolução axial e com a melhor resolução lateral. Nós não podemos fazer um apical 4 câmaras para estudar a válvula mitral. Eu posso trabalhar o apical com profundidades diferentes para que melhore a capacidade discriminativa. Veja, eu preciso tirar da tela o que não é análise nesse momento. Quanto mais nós retirarmos pontos de análise, melhor será a minha capacidade discriminativa. Então, a partir do momento que eu ajusto a minha profundidade, eu melhora a minha resolução axial e melhora a minha resolução lateral. Lembrando que a resolução temporal, ela também vai melhorar quando você diminui o ângulo de setor. Porém, quando eu quero melhorar a minha resolução temporal, e quando for possível, a gente vai utilizar o modo unidimensional, que é a ferramenta que tem a maior capacidade discriminativa do ponto de vista temporal. Mas veja, a profundidade é o comando mais importante da ecocardiografia. Quanto menos pontos na tela, melhor a capacidade discriminativa. Então vejam, a profundidade e a potência da estrutura avaliada determinam a quantidade de energia ultrassônica que vai retornar ao transdutor. Quanto mais profundo o alvo analisado, maior o tempo de retorno do feixe até o ultrassom. Então, se o ponto de análise é profundo, o nosso tempo morto aumenta. E veja, para que eu possa estudar, Danilo, alguém mais distal, eu preciso utilizar um comprimento de onda grande ou pequeno? E isso, né, Danilo? Se eu preciso estudar alguém que está longe, eu preciso utilizar um comprimento de onda grande. Mas aí, se eu uso o comprimento de onda grande, você vai ter que ter uma largura de banda estreita ou uma largura de banda larga? Isso, a gente vai ver mais à frente. Mas é importante que a gente sempre lembre, largura de banda é um componente de grande importância na formação da imagem, a gente vai ver isso mais à frente. Então vejam, não adianta colocar pontos na tela que não estão sendo o foco da imagem, do estudo. Então eu preciso o tempo todo estar utilizando o comando de profundidade. Veja, com a profundidade exata calculada a partir da velocidade do ultrassom nos tecidos e do intervalo de tempo entre o pulso emitido e o pulso recebido, nós sabemos automaticamente a localização desse ponto na tela. Todas as vezes que eu encontro um ponto mais anterior e superior da tela, eu sei que esse ponto está mais próximo do transdutor. Se esse ponto demorou mais para voltar, eu já sei que esse ponto se encontra mais distal em relação ao transdutor. É dessa maneira que a tela cria-se os pontos de imagens, os pixels, ou seja, estruturas que estão mais próximas da pele ficam mais superiores. Estruturas que estão mais distais ou mais longe da pele ficam mais inferiores. Outra coisa importante que nós temos que lembrar, isso é importante lembrar porque sempre é solicitado em prova e também nós temos que saber isso para abordar o nosso exame de ecocardiograma. Tecidos compostos de material sólido que fazem interface com gás, por exemplo, o pulmão, irão refletir grande parte da energia ultrassônica. Rapidamente, a energia ultrassônica acaba. E se a energia acaba, eu não tenho mais o fenômeno de refração. E mesmo que não acabe, a quantidade é tão pequena que consegue partir na direção de uma próxima interface que o retorno, o efeito piezoelétrico direto dessa baixa energia não consegue chegar até o transdutor. Então, eu não consigo criar a segunda interface na tela. Então, vejam, quando eu tenho uma interface criada com gás, não é que eu não possa ter a primeira refração, eu até posso ter,
Mas o que sobrou de energia, Silvia, foi tão pouco que quando essa energia encontra uma segunda interface, o que retorna em forma de reflexão não é suficiente para chegar até o transdutor. E às vezes, até quando chega até o transdutor, não é o suficiente para criar um ponto na tela. Ou seja, a energia mecânica desse retorno, quando formou a energia elétrica, não foi capaz de criar um ponto visualizado na tela do nosso equipamento. Vejam, meios muito densos também refletem um percentual alto de energia ultrassônica. E lembrem, tecidos moles e também o sangue permitem que uma grande quantidade de energia ultrassônica vá se propagando, buscando novas interfaces. E essa busca de novas interfaces vai depender do que nós chamamos de penetração. E essa penetração é uma variável importante do feixe de ultrassom que está relacionado diretamente com o transdutor. Se a frequência do transdutor é baixa, a minha penetração é grande. Então, penetração é inversamente proporcional à frequência do transdutor. Frequência de transdutor baixa, penetração alta. Da mesma maneira, a penetração é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Se o meu comprimento de onda é grande, a penetração é grande. Vejam, nós sabemos que em física existe o que nós chamamos de período. O período é o tempo que demora para acontecer um comprimento de onda. Algumas provas americanas perguntaram como era a correlação entre período e penetração. Período é diretamente proporcional à penetração. O período ele é irmão gêmeo do comprimento de onda, sendo que o comprimento de onda é dado em milímetro, enquanto o período é dado em milissegundo. Então, tanto o comprimento de onda quanto o período são diretamente proporcionais à penetração, ou seja, à capacidade que o feixe tem de chegar em estruturas mais distais. Vejam, é muito importante nós termos isso na cabeça. O osso ele também reflete grande parte da energia ultrassônica, mas isso acontece não porque ele é denso, mas porque o osso ele apresenta na sua estrutura interna múltiplas interfaces, como se eu estivesse abrindo um armário, onde eu estivesse vendo várias divisões de documentos. Quando eu ensono esse armário, cada vez que ele encontra uma subdivisão, ele criou uma interface. Encontrou uma interface, ele vai procurando outras interfaces agora com energias ultrassônicas cada vez menores. Então, é por ter múltiplas interfaces que o osso reflete quase 100% do feixe. Vejam, a onda de ultrassom é muitas vezes graficamente representada como uma onda sinusoidal, no qual, como eu falei, os picos e os vales serão chamados de compressão e rarefação. Outra coisa importante é nós lembrarmos que os transdutores eles podem variar as suas frequências. Normalmente, a gente utiliza, para fazer o exame de ecocardiograma, sondas com frequência de 1 a 4 MHz. Quando vamos fazer exames de recém-natos, podemos utilizar sondas acima de 5 MHz. É a sonda chamada sonda pediátrica. E também existem as sondas para se fazer a parte vascular. Se eu estudo um vaso mais profundo, vamos utilizar frequências mais baixas, como é o caso de um Doppler de aorta abdominal ou até de um Doppler de artéria renal. Porém, quando nós estamos estudando vasos superficiais, como o estudo das veias safenas e das veias perfurantes, nós precisamos utilizar frequências do transdutor mais altas, variando de 7,5 até 12 MHz. Então, a frequência do transdutor é muito importante na identificação da correta escolha para o exame que você precisa realizar. Então, vejam, como eu falei anteriormente, uma onda de compressão com uma onda de rarefação vai criar o que nós chamamos de ciclo. E a distância entre qualquer dos pontos do feixe, aqui nós vamos utilizar
a distância entre uma onda de compressão e outra onda de compressão, ou a distância entre uma onda de rarefação e outra onda de rarefação, ou a distância desse ponto para o próximo ponto, isso nós vamos chamar de comprimento de onda. E nós sabemos que o tão chamado lambda, o lambda, ele é uma característica muito importante do feixe de ultrassom. Quando o meu lambda é grande, eu penetro muito com qualidade de imagem pequena. Quando o meu lambda é pequeno, a qualidade da imagem é muito superior, mas nós perdemos o mecanismo de penetração. Vejam, a partir do momento que o meu transdutor emite o meu feixe de ultrassom, ele encontra uma primeira interface, bate nessa interface e sofre a reflexão. Reparem que, a partir do momento que ele reflete, ele continua adentrando os tecidos. Ele encontra agora uma próxima interface. Observem que a energia agora que chega na segunda interface é uma energia menor do que a energia que foi ensonada em direção à primeira interface. A partir do momento que ele encontra a segunda interface, ele reflete da mesma maneira e ele também continua sofrendo refração. E assim vai acontecendo para frente. E lembrem, quanto mais profundo o ponto tiver, menor a energia chega nele. Então veja, como eu tenho, Igor, uma menor energia chegando em quem está distal, é por isso que a qualidade da imagem de pontos distais na tela são muito piores do que a qualidade das estruturas que estão superficiais, porque eu tinha uma energia ultrassônica muito maior antes de chegar na primeira interface do que quando eu chego, por exemplo, na minha quarta interface. Da mesma maneira, observem as amplitudes de movimentação. Se eu estou distante, eu já sei que como a energia ultrassônica ela se perdeu a partir das interfaces sucessivas, eu também acabo podendo ter amplitudes diminuídas desses ecos. Por isso que é muito importante, quando nós estamos realizando o nosso exame de ecocardiograma, Cláudia, é muito importante que a gente ajuste o que nós chamamos de curva do TGC. Ou seja, nós precisamos ajustar o ganho de pontos mais distais para que eu possa completar ou valorizar um pouco mais a atenuação de quem está longe. Nós sabemos que quando o feixe vai chegando mais distal, ele já tem menos energia. Então eu preciso ajustar o ganho de estruturas profundas para que eu tenha qualidade de pontos na tela. Vejam, quando eu ajusto a minha curva de TGC, eu preciso colocar ganho em quem está superficial, amigos? Não, né, Carlos? Veja, onde está a superficial, Danilo? Eu tenho uma ótima reflexão. Então, eu vou ajustar minha curva de TGC, principalmente nas regiões mais distais, porque ali eu preciso otimizar o meu ganho da imagem para que eu possa identificar com um pouco mais de capacidade discriminativa. Outra coisa importante, como eu falei anteriormente, a soma de uma onda de compressão e uma rarefação é chamada ciclo. A distância entre duas áreas de compressão, ou duas áreas de rarefação, ou dois pontos no mesmo ciclo, também chama-se comprimento de onda. Vejam, é muito importante nós lembrarmos que o comprimento de onda ele vai variar no tecido mole de 0,15 milímetros a 1,5 milímetros. Então, Diogo, se você escolhe um transdutor com um comprimento de onda de 1,5 milímetros, você está querendo estudar algo longe ou algo perto? O que você acha, Diogo? Se você escolhe um comprimento de onda de 1,5 milímetros, eu estou estudando o que está longe. Comprimento de onda grande, estruturas profundas. Quando eu estudo o que está próximo, eu posso utilizar comprimentos de onda pequeno, porque nós sabemos que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência do transdutor. Frequências altas, comprimento de onda pequeno. Desculpe. Então, veja, o comprimento de onda, como eu falei, é inversamente proporcional à frequência.
E vejam, é importante nós lembrarmos dessa fórmula. Comprimento de onda vezes a frequência será igual à velocidade. Então vejam, a apresentação clássica do ciclo, uma onda de compressão e uma de rarefação, e a apresentação clássica do chamado lambda, que é o comprimento de onda. Importância, veja aqui, quando eu analiso o ar, repare que a impedância acústica do ar é 0,0001. Ou seja, Camila, o ar não cria interface com ninguém. Ninguém aparece do lado do ar. O ar não disputa com ninguém. Qualquer coisa que fique ao lado do ar fica aparecendo sozinho na foto. Se eu sei que o que aparece na imagem é a interface, ele vai atrapalhar. Observe que a propagação do ar é de 300. Já o osso, observem, o osso tem uma impedância acústica brutal, 7,8. Ou seja, qualquer coisa que fique ao lado do osso acaba também não aparecendo, porque a impedância acústica é muito alta. E veja, olha a velocidade de propagação no osso. 4.080, né, gente? Então, é muito importante que a gente esteja atento em relação à velocidade quando eu comparo com o meio rígido e quando eu comparo com o meio denso. Isso sempre cai nas provas. E sempre lembrando, o comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência. Isso sempre cai nas provas, às vezes ele te dá o comprimento de onda, te dá a frequência e pede para que você calcule a velocidade. Ou ele te dá a velocidade e a frequência e pede que você faça o cálculo do comprimento de onda. E lembrem que essa variação do comprimento de onda varia de 0,15 milímetros, que é o comprimento de onda de sondas de frequência mais altas, até 1,5 milímetro, que é o comprimento de onda ou lambda de sondas com frequências mais baixas. Vejam, é muito importante, como eu falei anteriormente, lembrar que o período é o tempo necessário para acontecer um ciclo completo, ok? Então veja, quando eu vou de uma compressão a outra compressão, eu já estou avaliando o meu ciclo. E vejam, o período, como eu falei para vocês, que é o irmão gêmeo do comprimento de onda, é inversamente proporcional à frequência do transdutor. Quando a frequência é alta, o meu período é pequenininho. Demora pouco tempo para que se escreva o comprimento de onda. E da mesma maneira, o período é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Se o comprimento de onda é medido em milímetro e o período em milissegundos, período é quanto tempo que o comprimento de onda se desenha. Então, os dois são grandezas diretamente proporcionais. A partir do momento que o meu comprimento de onda é grande por uma frequência com transdutor de frequência baixa, o meu período será grande, porque eu preciso das características de penetração ao invés de alta resolução. Outra coisa importante é nós entendermos um pouquinho também sobre o mecanismo de atenuação. Vejam, a perda de ultrassom, à medida que esse feixe vai se propagando através dos meios, como o Carlos já falou anteriormente, isso é chamada atenuação. Essa é uma medida do ritmo em que a intensidade do feixe ultrassom vai caindo a partir do momento que eu vou penetrando no tecido. Então veja, quando o meu feixe é emitido, dependendo da interface que ele alcança, ele pode atenuar rápido ou atenuar devagar. E quando eu falo atenuar, significa, se esse feixe anda, por exemplo, 20 milímetros para cair a energia metade, e se eu comparo com uma outra interface que demora 380 metros para cair a metade, esse tempo para que a energia caia a metade é o chamado atenuação. E veja, essa atenuação ela está característica do meio. Então vamos imaginar o seguinte, vejam, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que eu identifico essa atenuação em relação às estruturas que podem ser ensonadas. E lembrando, a atenuação tem 3 componentes, a absorção, dispersão e a reflexão. Lembra que a atenuação sempre aumenta com a profundidade. Se eu estou estudando alguém que está longe, eu acabo atenuando muito porque eu tenho que chegar a uma energia até o final. Mas lembra, quando você aumenta a frequência do seu transdutor, existe uma maior perda de energia.
Então eu atenuo muito já na primeira ou segunda interface. Porém, quando eu estou estudando algo que está muito longe, eu vou ter muito mais interfaces atenuando do que quando eu utilizo uma frequência alta. A frequência alta atenua muito, mas às vezes em pequeno número de quantidades de interfaces. Então é muito importante correlacionar a profundidade com a atenuação. Vejam, é muito importante que a gente também lembre que quanto maior a frequência, mais rapidamente irá existir a perda da energia ultrassônica. Quanto mais eu atrito o transdutor, quanto mais eu gero perda de calor, mais a energia se dissipa. Isso vai criando o que nós chamamos de atenuação com frequências mais altas. Vejam aqui, por exemplo, o que nós chamamos de distância de meia potência é a distância que esse feixe vai cair à sua metade. Por exemplo, vamos imaginar aqui que esse meio seria a água. Repara que, para que a energia ultrassônica caia à metade, esse feixe tem que andar 380 centímetros. Ou seja, a água é o meio que tem a menor atenuação. Perfeito isso? Agora vejam o contrário. Repara o pulmão, o ar. Repara que eu preciso andar 0,05 centímetros para que a energia caia à metade. Então vejam, a estrutura que mais atenua é o pulmão. E quando a gente fala pulmão, nós estamos falando sobre o ar. Reparem que a distância de meia potência do osso é 0,2 a 0,7 e a do ar é 0,08. Isso sempre cai em prova. A estrutura que mais atenua é o ar. Ok isso, gente? Não é o osso. Observem que os valores de distância de meia potência do osso são maiores do que o valor de distância de meia potência do ar. Ok? Muito bom. Outra coisa importante, a velocidade e a direção do feixe, à medida que ele vai passando através dos meios, são uma função da impedância acústica. Lembrem, se eu encontro um meio com alta densidade, eu tenho um padrão de velocidade. Se eu tenho um meio de maior rigidez, eu também modifico o meu padrão de velocidade. Tudo vai depender das características do meio. E veja, a impedância acústica é simplesmente o produto da velocidade em metros por segundo pela densidade física, que é quilograma por metro cúbico. Quanto maior a desigualdade acústica, mais energia é refletida em vez de transmitida. E observem, no corpo, os tecidos através dos quais o feixe de ultrassom se desloca têm impedâncias acústicas diferentes, cada vez que ele encontra um músculo, um tendão, um osso, o ar, o sangue. Ele vai encontrando interfaces quando esse feixe vai penetrando os tecidos. Ao atravessar o limite entre dois tecidos, uma porção da energia é refletida, olha aí o fenômeno de reflexão, e uma energia ela continua caminhando, é a chamada refração. Mas vejam, a partir do momento que eu continuo tendo a refração, a minha energia ultrassônica vai se perdendo. Eu vou tendo menos energia para estruturas mais distais. Ok isso? Então a refração ela sempre acontece com energias ultrassônicas menores em comparação com a primeira reflexão obtida na primeira interface. Então são 21h52, vamos fazer um intervalinho, a gente volta em ponto 21h57, ok? Vamos lá então? Voltando agora, vamos conversar um pouquinho sobre a largura de banda. Prestem bem atenção. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil o entendimento sobre a largura de banda. Então vejam, quando eu identifico uma largura de banda larga, ou seja, quando a largura de banda é larga, o meu pulso é estreito. Da mesma maneira, quando a minha largura de banda é curta, o meu pulso é longo. Então vamos imaginar o seguinte, nós vamos pegar uma bolsa agora e vamos ao mercado comprar latinha de Coca-Cola. Então eu peguei uma bolsa dessa de mercado
E eu pergunto a vocês, quando você chega no mercado e você quer carregar 50 latinhas, você vai utilizar uma bolsa pequena como essa ou uma bolsa grande como essa? O que vocês acham? Eu preciso carregar 50 latinhas. Eu preciso utilizar uma bolsa grande, né, Carlos? Então veja, quando a largura da banda é grande, como se fosse uma bolsa grande, eu consigo ver vários pontos dentro da bolsa. Ou seja, eu tenho 50 latinhas. Eu tive a capacidade de identificar 50 latinhas dentro da bolsa. Então, todas as vezes que a bolsa é grande, significa que o meu feixe foi emitido e esse comprimento do pulso foi curto. Ele emitiu rapidamente e emitiu novamente. Quando o pulso é curto, a capacidade discriminativa é grande. Então, pulso curto, reparem, pulso curto, comprimento de pulso, nada tem a ver com comprimento de onda. Comprimento de pulso é isso, ó, um pulso pequeno, um pulso comprido. Um pulso pequeno, um pulso comprido. Esse pulso comprido, ele vai ver muito menos pontos. O pulso curto, ele vai pegar muito mais pontos. Então, quando eu tenho uma largura de banda grande, o pulso é curto, a capacidade, a resolução é maior. A partir do momento que eu tenho um pulso longo, a minha largura de banda é estreita. Então, se eu preciso melhorar a capacidade discriminativa, eu preciso optar por uma largura de banda larga, ou seja, encurtar o pulso. Quanto mais curto o pulso, melhor a resolução. Então vejam, à medida que o comprimento de pulso aumenta, o espectro de frequência se estreita. E aí eu visualizo com menor resolução. A partir do momento que eu tenho um pulso mais curtinho, se o pulso é curto, agora eu tenho uma maior largura de banda, gerando uma melhor capacidade discriminativa. Então é dessa maneira que vocês têm que lembrar. Curto pulso ganha na resolução. Pulso longo perde na resolução e ganha na penetração. Ok? Outra coisa importante, vejam, para que a gente possa obter uma imagem, o ultrassom tem que ser transmitido, refletido e recebido. Os ecocardiógrafos comerciais têm o que nós chamamos de ritmos de repetição de pulso entre 200 e 5.000 por segundo. Um exame feito em unidimensional, eles têm um ritmo de repetição de pulso de 1.000 a 2.000 pulsos por segundo. Enquanto, para aquisição bidimensional, nós temos um ritmo de repetição de pulso de 3.000 a 5.000 por segundo. Mas lembrem, apesar dele ter um ritmo de repetição de pulso maior, como ele tem um ângulo de setor maior, geralmente 90 graus, nós temos uma melhor capacidade discriminativa, nós temos uma melhor resolução temporal quando utilizamos o modo unidimensional. Vejam, é isso que eu vou falar agora. Embora o ritmo de repetição de pulso seja menor no unidimensional, como todos os pulsos são devotados em uma única linha de varredura, a resolução temporal é muito superior no método unidimensional do que no método bidimensional. Outra coisa importante é relembrar o valor da velocidade de propagação no meio biológico. É 1.540 metros por segundo. Vejam, alguns conceitos e informações importantes sobre a reflexão. A reflexão é a base para a formação da imagem ecocardiográfica e ela depende da impedância acústica do meio, que é o produto da sua densidade pela velocidade. Quando o feixe de ultrassom atinge uma fronteira entre dois meios diferentes, parte da energia acústica é refletida e parte continuará a partir do fenômeno de refração. Ao adentrar as interfaces, existe o quê? A atenuação, vai caindo a energia ultrassônica cada vez que ele vai encontrando uma nova interface.
A parte refletida é proporcional à diferença de impedância acústica dos tecidos ou da chamada incompatibilidade acústica. Se eu encontro uma interface onde existe a presença de uma estrutura com pouca densidade e muita densidade, a gente vai ter uma reflexão quase de 100%. Vejam, a reflexão que ocorre em alvos refletores planos e grandes em relação ao comprimento de onda é chamado especular, uma vez que essa interface funciona como um espelho e, por consequência, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, dependendo do comprimento de onda, nós vamos identificar se aquela reflexão ela é espelhar ou se ela é por reto espelhamento. A energia que retorna ao transdutor a partir de qualquer interface refletor especular está relacionada não só à incompatibilidade acústica, mas também ao ângulo de incidência do feixe do plano refletor. Então, quando eu emito o meu feixe e ele encontra algo perpendicular, a minha capacidade de reflexão, ou seja, o que reflete de volta ao transdutor, é muito poderoso. Porém, se eu ensono isso em algo oblíquo, a capacidade do feixe que retorna ao transdutor, a quantidade de energia é menor, porque uma reflexão foi na direção totalmente contrária do transdutor. Então eu devo sempre ter a região de estudo sempre perpendicular ao meu feixe. Observem, transdutor perpendicular ao refletor, grande parte da energia refletida retorna diretamente ao transdutor, criando uma imagem bonita. Lembra, alinhamento paralelo, desculpe gente, não vai ter nenhuma montagem de imagem, porque ele precisa ter um ângulo de 90 graus. Então vejam, a reflexão espelhar ocorre quando o objeto refletor é relativamente grande comparado com o comprimento de onda ultrassônica, como por exemplo uma válvula cardíaca ou a parede do coração. A reflexão dispersiva ocorre quando o objeto refletor é relativamente pequeno quando comparado com o comprimento de onda ultrassônica. Parte dessa energia se difrata, ou seja, passa ao redor desse objeto. E aquela energia que vai ser refletida por esse objeto pequeno, quando ele ressoe, muitas vezes a energia é tão pouca que ele não consegue chegar, às vezes, até o transdutor e aí não cria imagem. O grande exemplo disso, né, gente, são as hemácias e são os capilares. Por isso, graças a Deus, quando a gente faz um ecocardiograma, a gente não consegue ver a reflexão do sangue. Já quando você tem um trombo, como agora a estrutura é maior, eu agora consigo identificar a montagem do trombo na imagem ultrassônica. Então vejam, quando nós emitimos o nosso feixe e ele encontra a primeira interface perpendicular ao feixe, eu tenho a chamada reflexão especular, eu tenho a movimentação verdadeira, o reflexo verdadeiro desse ponto. A partir do momento que você tem uma reflexão especular e onde você encontra a interface oblíqua, ou seja, não está a 90 graus do feixe, eu posso ter uma subestimação da identificação desse ponto, ok? Já a reflexão dispersiva é aquela que nós temos algo muito pequeno, uma quantidade de energia passou ao entorno dele. Danilo perguntando qual a diferença de reflexão especular e reflexão espelhar. A reflexão espelhar, doutor, é quando você olha no espelho e você vê realmente você. Nós sabemos que as estruturas do coração, elas são rugosas. Então, na verdade, você não está vendo um espelho verdadeiro. Quando eu olho para uma válvula mitral, ela não está, Danilo, verdadeiramente a 90 graus como eu feixe. Ela é rugosa, ela é toda torta. Então, quase que 90% de tudo que reflete do coração, ela reflete por fenômeno de retroespelhamento e não reflexão especular verdadeira. Ok, doutor? Isso, perfeito. Outra coisa importante, veja, a espessura do objeto em relação com o feixe de ultrassom tem obrigatoriamente de ser pelo menos 1/4 do comprimento de onda do feixe de ultrassom, senão ele vai sofrer a difração. À medida que o tamanho do alvo diminui,
também deverá diminuir proporcionalmente o comprimento de onda para produzir uma reflexão e permitir assim que você consiga identificar esse ponto na tela do equipamento de ultrassom. Na prática clínica, a ecocardiografia tipicamente emprega ultrassom com uma faixa de 2 a 8 MHz. Na frequência de 2 MHz, é geralmente possível identificar pontos separados por pelo menos 1 milímetro. Lembrem, quanto maior a frequência da energia ultrassônica, maior será a sua absorção pelo meio. Então observem, uma sonda linear, uma sonda de alta frequência, faz com que haja uma maior fricção de moléculas, levando uma maior perda de calor, fazendo com que eu tenha uma alta resolução, uma alta capacidade discriminativa, mas que eu perca a penetração. Então a sonda linear, por ter frequência alta, resolui muito e penetra pouco. Já uma sonda cardíaca, setorial cardíaca, ela tem uma menor frequência, fazendo com que haja uma menor fricção de moléculas, gerando uma menor perda de calor, e agora, fazendo com que a resolução seja baixa, porém, nós ganhamos no fenômeno de penetração. Outra coisa importante é entender o que nós chamamos de imagens harmônicas. Vejam, no trajeto da propagação do feixe ultrassônico, a frequência do sinal transmitida, conhecida como imagem fundamental, ela pode ser alterada em decorrência de interações não lineares com o tecido. O efeito líquido de tais interações é a geração de frequências não presentes no sinal original. Essas novas frequências geralmente são múltiplos da frequência original. Por exemplo, a minha frequência original é 2,5 e eu consigo, utilizando as imagens harmônicas, utilizar também a identificação do 2,5, que seria fundamental, e o 5 MHz, que seria o seu dobro. Então, quando eu utilizo o software de harmônica, eu capacito o meu sistema de identificar um eco de retorno na sua frequência fundamental e no dobro da sua frequência. Agora vejam, o sinal de retorno vai conter a frequência fundamental associado com a frequência harmônica. Então vejam, quando você ativa no seu equipamento a harmônica, você não está fazendo com que as frequências fundamentais não sejam observadas. Eu observo tanto a fundamental quanto a frequência harmônica. Observem, existe uma profundidade onde a potência da frequência harmônica é maior. Em profundidades em torno de 4 a 8 centímetros, a potência relativa do sinal harmônico está próxima do seu máximo, ao passo que a frequência fundamental diminui consideravelmente. Nós sabemos que nas regiões mais proximais do transdutor, a frequência fundamental ela tem uma capacidade discriminativa muito melhor, as amplitudes do feixe são maiores. Porém, quando o feixe vai adentrando, a frequência fundamental ela vai caindo, enquanto no começo, ou seja, mais superficial, a minha harmônica vai aumentando, e geralmente com 4 a 8 centímetros de profundidade é onde eu tenho a energia maior das frequências harmônicas. E veja, a relação sinal-ruído é melhorada e a qualidade da imagem intensificada, especialmente em pacientes com imagens ruins adquiridas com frequência fundamental. A partir do momento que eu faço um exame, Marcos, com frequência fundamental e a imagem bidimensional é um sintoma, é uma realidade, nós sabemos que nós não precisamos utilizar a harmônica. Agora, tem uma imagem de um apical 4 câmaras, uma imagem muito ruim. Pode ser que os tecidos estejam refletindo com o dobro da frequência fundamental, por isso que a gente ativa a frequência harmônica para melhorar a identificação, principalmente das bordas endocárdicas. Vejam, como eu falei, temos assim uma melhor definição das bordas endocárdicas, porém é importante lembrar que principalmente a válvula mitral pode se apresentar mais espessa, porque a presença da utilização de frequências harmônicas faz com que haja uma melhora da resolução lateral, porém uma queda da resolução axial. Então aquela estrutura que era menos grossa, quando você utiliza a imagem
de harmônica, ele agora faz com que a estrutura pareça mais grossa do que ela é. Ou seja, porém, no caso de uma válvula mitral, ela vai aparecer espessada e, na verdade, ela não é espessada, apenas devido ao uso de frequências harmônicas, a gente viu a válvula mitral mais espessa do que verdadeiramente ela é. Vejam nesse gráfico que quando nós utilizamos a frequência fundamental, repara que profundidades menores, a imagem com frequência fundamental é muito melhor, ok? Já quando você vai utilizar a harmônica lá, entre 4 e 8 centímetros, é que nós temos a nossa frequência harmônica atuando no seu maior eixo. Repara que vai aprofundando, a minha energia fundamental vai caindo, enquanto no início a minha harmônica vai crescendo. Então eu pergunto para vocês, se vocês forem estudar uma estrutura que esteja na ponta do coração, por exemplo, um trombo, você vai utilizar a frequência fundamental ou a frequência harmônica? E isso, né, Carlos? Repara, tudo que está pouco profundo, a frequência fundamental, a amplitude do sinal é muito maior, né, Lia? Quando você utiliza a fundamental do que a harmônica. Agora veja, a partir do momento que eu preciso estudar uma válvula mitral e querer saber se essa válvula mitral está espessada de etiologia reumática ou não, o que eu tenho que fazer com a harmônica? Eu tenho que desligar. Perfeito. Então reparem que o botão da harmônica também é um botão que nós devemos toda hora estar ligando, desligando, ligando, desligando. Estruturas que estão mais superficiais, devemos estudar com frequências fundamentais, devido à alta amplitude do sinal. Porém, estruturas que estão mais distais, eu tenho uma maior capacidade de estudar com harmônica. Mas lembrem que a 4 a 8 centímetros eu posso aumentar a espessura de maneira equivocada, gerando a identificação, por exemplo, de uma válvula mitral espessada, e na verdade isso não existe. Então, tudo que está mais próximo da tela deve ser estudado com frequência fundamental.